Olá, em nome da Porto Editora e dos autores, quero agradecer-lhe por estar connosco e pelo interesse em conhecer a nova geração de manuais escolares para os 7º e 10º anos de escolaridade. Este momento está a ser vivido com enorme entusiasmo por toda a equipa e pelos nossos autores. Finalmente, vamos ter a oportunidade de lhe apresentar projetos educativos que refletem um salto qualitativo extraordinário a todos os níveis. Nunca uma geração de manuais escolares se apresentou tão consistente, tão diversificada, tão adaptada aos desafios que temos pela frente. Tão capaz de melhorar o seu dia-a-dia de trabalho e também ajudar os seus alunos. Foram muitos meses de trabalho intenso e rigoroso, que começou muito antes da pandemia. Fizemos questão de percorrer todo o país para falarmos e debatermos com professores de todas as disciplinas. E quando a pandemia chegou, continuámos nesse diálogo permanente, testando, evoluindo, aperfeiçoando. Ao longo de todo esse caminho, um aspecto se tornou verdadeiramente claro para nós. Todos os dias, o futuro coloca-se perante si, na sala de aula ou à distância. E todos os dias, o futuro vai-se construindo graças ao seu empenho, à sua dedicação, ao seu espírito de missão. Com esta nova geração de manuais escolares, nós vamos estar ao seu lado a abrir horizontes ao futuro. Porque, como bem sabemos, o futuro aprende consigo. Muito obrigado pela sua confiança. Olá, eu sou a Eva Ribeiro. Eu sou o António Pereira. Eu sou a Vera Ribeiro. Eu sou a Sandra Custódio e nós somos os autores da equipa GeoMais. Depois de vários anos em contacto convosco, envolvidos em variadíssimos momentos de partilha, em forma de formação, de troca de informações e partilha de materiais e ideias, chegou finalmente o momento de lhe dar a conhecer o nosso GeoMais. Começamos por partilhar convosco a história de dois professores de Geografia, a Maria e o João. A Maria é mãe de duas crianças em idade escolar, trabalha numa escola a 25 km de casa, leciona 8 turmas e acumula o cargo de diretora de turma. O João também é diretor de turma, leciona a 10 turmas repartidas por 4 níveis, mas a 300 km de casa. O que os une é a paixão pela geografia. Ambos pretendem fazer mais e melhor, conduzindo assim os alunos ao sucesso. A Maria e o João somos todos nós que enfrentamos desafios diários nas nossas escolas. Estes desafios são cada vez mais exigentes. Destes, destacamos a implementação das aprendizagens essenciais e do perfil do aluno, a gestão do tempo, a inclusão de todos os alunos, a articulação de projetos, nomeadamente as DAC e a cidadania e desenvolvimento. Vamos encontrar a solução para estes e outros desafios no GeoMais. A questão aqui é, como responde o GeoMais a esses desafios? É isso mesmo que lhe vamos mostrar. O GeoMais foi pensado para ser mais e melhor. Assim, abre todos os subtemas com as aprendizagens essenciais e com os conceitos fundamentais, apresentando como motivação vídeos de partida, as nossas EV Stories. De seguida, no Mais Geógrafo, encontra atividades exploratórias dos conteúdos a abordar no subtema, com recurso sempre a uma grande diversidade de documentos. A exploração dos conteúdos propriamente dita inicia com uma questão introdutória e a explicação é apresentada num texto simples e adequado à faixa etária dos alunos. Já os conceitos surgem nas margens, bem identificados e com a marca AE, sempre que constem nas aprendizagens essenciais. Nas laterais encontram-se os guias de articulação com os restantes componentes do projeto. E aqui uma grande alteração ao que era habitual. A rosa, o guia comum para o professor e para o aluno, e a azul, o guia exclusivo para o professor. E é precisamente aqui que encontra a remissão para todos os recursos, como, por exemplo, os inovadores GeoMais PDF. No GeoMais PDF, podemos explorar, podemos combinar diferentes informações geográficas sobre os conteúdos a trabalhar. Funciona como um outro qualquer PDF e, por isso, não requer o acesso à internet.
vai com certeza adorar este recurso e tirar dele um excelente partido. Uma vez que começamos com uma questão, no final da abordagem aos conteúdos, os alunos devem responder-lhe, utilizando o GeoPro. A remissão para a página do GeoPro e do caderno de atividades surge também na margem lateral. Estes dois componentes serão convenientemente explorados mais à frente. Como já vimos com o GeoMais PDF, uma das grandes apostas do GeoMais é, sem dúvida, a cartografia, que podem comprovar com estes exemplos que se encontram no manual. Mapas físicos, mapas políticos, mapas com diferentes escalas, com diferentes projeções, para que os alunos tenham uma melhor percepção da realidade que os rodeia. Um outro elemento diferenciador que torna este manual mais e melhor são as ilustrações apelativas. E, claro, a diversidade de documentos que serão certamente atrativos para os nossos alunos. Uma das mais-valias deste manual também é a abundância de atividades que povoam as páginas. No guia do professor encontram-se também remissões para outros recursos que constam do portfólio do professor, como as fichas Jigsaw Classroom, e do Mais Professor, como a DAG Projeto à Boleia do Cavaleiro. Mais à frente, ficará a conhecer melhor estes dois componentes. Ao longo do manual vão surgindo diversos recursos digitais que complementam os conteúdos abordados, como é o caso do vídeo, a intervenção dos rios na paisagem. No trajeto de um rio, da nascente até à foz, podem distinguir-se 3 secções. O curso superior, onde o rio corre rapidamente devido ao maior declive, e onde a passagem da água desgasta verticalmente a rocha. No Mais Portugal, que surge ao longo do manual, os nossos alunos poderão encontrar mais e melhor informação sobre a realidade nacional. Neste caso, o guia do professor apresenta remissão para a ficha Mais Inclusão e para o Quiz EV. Este tem 2 versões disponíveis, uma para alunos e outra para professores. Assim, a Maria e o João conseguem ver respondidos 2 desafios, incluir todos os alunos e poupar tempo. No final de cada subtema surgem 3 rubricas. O Mais Cidadania, que promove a educação para a cidadania e onde surge sempre uma proposta de DAC. Neste caso, com o auxílio de um tutorial em papel disponível no Mais Professor e um tutorial em vídeo disponível no manual digital. O Em Síntese, com o resumo final dos conteúdos, em texto e em esquema, e onde também se encontra disponível para os alunos síntese em áudio e em vídeo. E o Mais Saber, que conta com exercícios de consolidação diversificados e um teste digital. Em suma, como responde o GeoMais aos desafios da Maria e do João? Responde sendo mais prático, mais inovador, mais rigoroso e mais atrativo. Com professores preocupados, a Maria e o João também se questionam sobre as necessidades específicas dos seus alunos. O GeoMais responde também a estas necessidades, pois apresenta 2 componentes que se articulam com o manual e visam a consolidação e a sistematização das aprendizagens, o Caderno de Atividades e o GeoPro. O Caderno de Atividades apresenta 30 fichas de dupla página. Nestas fichas encontramos exercícios e documentos diversificados, mapas, gráficos, fotografias e textos. No final de todas as fichas encontra-se uma grelha de autoavaliação para estimular a autonomia dos alunos. A versão do professor inclui propostas de solução em contexto. No final de cada subtema do caderno de atividades encontra-se o crucigrama, que desafia os alunos a encontrar os conceitos abordados ao longo desse subtema. E o sintetiza, que ajuda os alunos a sistematizar de forma esquemática os conteúdos. No final de cada tema surge o Mais Descoberta, uma sopa de letras em que os alunos são estimulados a encontrar os conceitos fundamentais. Já no verso caderno de atividades consta o GeoPro, uma oferta ao aluno que o ajuda a organizar o estudo auxiliando nas respostas às questões iniciais do manual. Além destes componentes, que sabemos ser úteis aos alunos, o trabalho da Maria e do João vai muito mais além e os desafios são constantes. Foi a pensar nesses desafios que construímos o portfólio e o Mais Professor, que estarão disponíveis na escola virtual em formato digital integralmente editável.
Para além dos planos de aula para todo o ano letivo, que combinam todos os recursos associados ao projeto, o portfólio reúne um conjunto vasto de documentos que estão organizados em 6 separadores: documentos orientadores, aprendizagens precedentes, que reúne uma proposta de atividade para a avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos, educação inclusiva, que responde a isso mesmo, ao desafio da inclusão de todos os alunos. Aqui encontra 20 fichas de dupla página e as respectivas propostas de solução. Como este exemplo que podem ver de uma ficha de trabalho inclusiva. Recursos pedagógicos, que conta com uma grande variedade e riqueza de materiais, como as fichas TIG, as propostas de aprendizagem ativa, na linha do trabalho que temos desenvolvido consigo nestes últimos anos. Avaliação sumativa, aqui encontrará 6 fichas de avaliação a que chamamos A e 6 fichas de avaliação adaptadas à educação inclusiva, a que chamamos B. Outras sugestões: propostas de guiões de visualização de documentários, vídeos e músicas que podem enriquecer muito a atividade letiva dentro e fora da sala de aula. Vejam o exemplo do videoclipe À Volta do Mundo, que faz imenso sucesso com as nossas turmas. Samoa, Solomon Islands in Australia. Those are places I wanna take you. Outra mais-valia é o Mais Professor, componente exclusivo do professor. O Mais Professor conta com um útil guia de articulação de todos os componentes do projeto. Conta também com 16 propostas de DAC para desenvolver na modalidade de aula ou de projeto, como é o caso da DAC à Boleia do Cavaleiro, que estava anteriormente referida. Conta ainda com 3 tutoriais TIG, como este exemplo do Google My Maps. E porque brincar também se aprende, respondemos ao desafio de tornar mais lúdica a aprendizagem. O GeoMinó foi criado para estimular e consolidar a aquisição do conhecimento geográfico. Desta forma, acreditamos que construímos um projeto que é mais e melhor, pois responde aos desafios da Maria e do João e de todos nós, professores de Geografia. Assim, para nós, e acreditamos que também para si, o GeoMais é mais e melhor. Em nosso nome, muito obrigada por ter estado connosco. Olá, este é o Planeta. Não se trata de um projeto da Ana Costa, do Hélio Pinho, da Anabela Boto ou do António Lopes. O Planeta é de todos nós. Querem saber porquê? Quando iniciamos este novo manual, queríamos que o Planeta não resultasse apenas das nossas experiências enquanto docentes. Queríamos que o Planeta traduzisse as vivências e sensibilidades de professores e estudantes de todo o país. Por isso, em 2017, a Porto Editora efetuou estudos de opinião que repetiu em 2019. Também no âmbito do mestrado em Ensino da Geografia, fomos investigar as percepções dos professores e dos alunos acerca dos manuais escolares de Geografia. Talvez até tenha participado nestes estudos, que contaram com quase 1.400 contributos. E o que descobrimos? A maioria dos inquiridos tem uma opinião positiva sobre os manuais em vigor, mas reconhece a existência de alguns pontos a melhorar. Para mais de 60% dos professores, a principal barreira comunicacional dos manuais é a organização complexa dos conteúdos, elemento que é também apontado por quase metade dos alunos. Além disso, a maioria dos alunos reconhece a utilidade dos manuais de geografia, mas cerca de 30% assume que estes não conseguem captar o seu interesse. Se repararmos, para um aluno ser bem-sucedido, precisa de reunir 2 condições fundamentais.
ter acesso a um manual que o ajude a estudar, e para isso o manual tem de ter uma organização suficientemente simples e intuitiva, e o aluno tem de querer aprender. E como vai o aluno querer aprender geografia? Para nós, o segredo está quando o professor traz um mundo para a sala de aula. E perante esse mundo não há como ficar indiferente. Mas como se consegue dar resposta a estas duas condições? A equipa do Planeta concebeu um projeto com uma estrutura inovadora que contém secções específicas que orientam o estudo dos alunos rumo ao sucesso. Inserimos também um conjunto de pormenores, por vezes quase imperceptíveis, que vão fazer toda a diferença, como poderão ver dentro de momentos. Relativamente ao primeiro desafio, como organizar o manual e torná-lo num autêntico companheiro de estudo e de trabalho dos nossos alunos. No manual, vamos encontrar um conjunto de duplas páginas intituladas Conhece, que tem o propósito de converter a informação em conhecimento. Por outras palavras, nesta secção estão expostos, numa linguagem simples e objetiva, os conteúdos que o aluno deve aprender. Para facilitar o estudo, os novos conceitos são explicados nas noções. Estão disponíveis exercícios de consolidação. Quer o professor, quer o aluno têm acesso a recursos digitais, como vídeos, atividades, exercícios, áudios e quizzes. Até aqui, nada de novo. Permitam-me então que vos descreva uma situação concreta. Imaginem que se aproximava um momento de avaliação e informávamos as nossas turmas que deviam estudar da página 10 à página 26. Sem entrar em pormenores relacionados com o assunto a estudar, que dificuldades iriam encontrar os alunos? Primeiro, o aluno teria de estudar 16 páginas e este número por si só fica a pesar no pensamento e acaba por se tornar inconscientemente numa dificuldade acrescida, trazendo alguma desmotivação. Segundo, quantas vezes os assuntos a estudar estão dispersos numa página, em diferentes caixas de texto com várias cores, em tabelas, em esquemas, com exercícios pelo meio. A certa altura, o aluno fica confuso, pois não sabe o que deve ou não ler. Para nós, ficou evidente que os conteúdos a estudar teriam de estar concentrados em duplas páginas, com poucos elementos distratores. Só desta forma, o aluno faz um estudo mais motivado, mais focado e mais eficaz. E assim nasce o Conhece. Outra das opções seguidas pela nossa equipa foi privilegiar a abordagem dos conteúdos que constam das aprendizagens essenciais. Por exemplo, no subtema Clima e Formações Vegetais, os elementos, fatores de clima e características dos diferentes climas terrestres transitam para o 9º ano. Isto está muito claro. E ficamos todos a ganhar com isto. Os alunos, que no 7º ano não têm grau de abstração suficiente para entender alguns destes conteúdos, e nós, professores, que ficamos com mais tempo para diversificar as atividades e assim consolidar as aprendizagens essenciais. Ainda neste contexto, elaboramos os facilitadores das aprendizagens essenciais, que se encontram no guia do professor, mas também estão acessíveis no manual digital. Nestes documentos, desmontamos cada aprendizagem essencial em objetivos específicos, para que os alunos compreendam melhor o que se pretende com cada aprendizagem essencial. No fundo, o objetivo é tornar mais simples a linguagem por vezes complexa destas aprendizagens. Para além disso, o professor tem aqui um auxiliar incrível na preparação das aulas, pois nestes facilitadores estão listados todos os recursos do projeto que permitem desenvolver cada uma das aprendizagens essenciais. Com a finalidade de tornar simples o que parece complexo, surge a secção Como se faz no manual, que dá instruções passo a passo para aprender determinadas técnicas geográficas, como localizar um lugar de forma absoluta e desenhar um esboço de uma paisagem ou um mapa mental. O método escolhido consiste em fazer uma pergunta, indicar o procedimento que o aluno deve executar e, por fim, apresentar a resposta. Para a concretização destas técnicas, os alunos têm à sua disposição fichas de aplicação no caderno de atividades e no caderno de campo,
outros componentes do projeto perfeitamente articulados com o manual. Todos sabemos que há assuntos particularmente difíceis de entender por parte dos nossos alunos e, por vezes, temos de recorrer a metáforas e analogias para descomplicar. Esta é a função do explicar fora da caixa, disponível nas páginas especiais do professor, um suplemento integrado no manual do professor que se encontra no início de cada subtema. Não temos dúvidas de que vai querer usar estas dicas mágicas nas suas aulas. Voltando à investigação inicial, quando perguntamos aos alunos o que deve ter o manual para que o considerem útil, as respostas foram quase unânimes. Resumos da matéria e esquemas com as ideias mais importantes. Eis que surge então a secção Revê, que sintetiza as ideias principais de cada subtema. Mas, como sabemos, nem todos os alunos aprendem do mesmo modo. Por isso, o Revê está organizado em textos para alunos com um estilo de aprendizagem mais auditivo e também em esquemas para alunos com um estilo de aprendizagem mais visual. Ou seja, o mesmo conteúdo apresenta-se de duas formas distintas para ir ao encontro das características de cada aluno. Para além disto, o Revê contém uma pequena secção muito especial chamada Esclarece, que clarifica determinados assuntos que podem causar dúvidas. Mais uma vez, tornar simples o que é complexo. O conteúdo do Revê pode ser usado na resolução das fichas Completa e Investiga, presentes no caderno de atividades. No final de cada subtema surge o Avalia, composto por exercícios de consolidação que estão organizados por níveis de dificuldade, como se de um jogo se tratasse. Os alunos gostam e precisam deste tipo de estímulos. Para auxiliar o estudo mais autónomo dos alunos, o caderno de atividades apresenta uma grande variedade de fichas, incluindo questionários, constituídos por perguntas de escolha múltipla, sempre com remissão para as páginas do manual. Como sabemos, é normal termos turmas heterogéneas no que respeita à aquisição de conhecimentos. Então, para facilitar o ensino personalizado na sala de aula, criamos um conjunto de fichas de acompanhamento personalizado, que estão disponíveis no guia do professor e que estão também associadas a páginas Conhece do manual. Cada ficha é composta por dois tipos de exploração. Uma guiada, que poderemos utilizar no âmbito das medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, e outra autónoma. Ambas têm por base os mesmos documentos de análise. O que muda é o tipo de questão, a forma de responder e até a indicação de pistas nos documentos para que o aluno sinta algum apoio na resolução. Somos nós, professores, quem decide se optamos por uma exploração guiada ou autónoma dos conteúdos, em função do perfil do aluno. E no momento da correção, podemos até facultar as soluções por via digital. Ainda se lembram do segundo desafio que identificamos no início desta apresentação? Como é que o professor traz o mundo para a sala de aula, para assim captar o interesse dos alunos? Aqui entra em ação o Explora, uma secção do manual apresentada em dupla página que foi concebida especialmente para despertar os alunos para os mais variados assuntos e deslumbrá-los com o conhecimento geográfico. Tem uma forte componente visual que apela instantaneamente à observação. Os alunos são surpreendidos por fotografias, ilustrações, mapas, infografias e até curiosidades, o elemento mais referido pelos estudantes para tornar o manual interessante. Deixem-me referir um detalhe especial no que diz respeito aos mapas. Sabendo da dificuldade que as escalas representam para os alunos, houve a preocupação em incluir escalas gráficas sempre com o mesmo comprimento, 1 centímetro. Pretende-se também, com esta secção do Explora, estimular a participação dos alunos através de questões formuladas de forma direta, com recurso a pronomes ou advérbios interrogativos, que simplificam a compreensão das perguntas e facilitam a resposta autónoma. Quantas vezes nos apercebemos que os alunos não responderam corretamente porque não entenderam a pergunta ou porque não sabiam especificamente o que era para responder? E para terminar,
o Explora é extraordinariamente flexível em termos de utilização. Por um lado, funciona muito bem para trabalhar com o grupo turma em diálogo vertical, porque espicaça a participação espontânea pelo seu cariz dinâmico. Por outro lado, adapta-se facilmente a metodologias de aprendizagem colaborativa, como o trabalho de pares ou de grupo. E ainda ajuda a criar momentos de silêncio, muitas vezes tão desejados, quando optamos por colocar os alunos a responder às questões individualmente. Na realidade, o Planeta permite que cada aula de geografia seja única. E mesmo a propósito, há outra secção no manual que não podemos deixar de referir. Trata-se de O Debate. Duplas páginas ocupadas com ilustrações visualmente atrativas que simulam situações reais e se destinam a desenvolver competências do domínio problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos e do domínio comunicar e participar. Aqui é preciso parar, primeiro, para refletir. Depois, abre-se a oportunidade para partilhar ideias e assim aguçar o espírito crítico. Já está a imaginar o quão produtivas podem ser estas aulas? No caderno de atividades, há uma secção que vai surpreender até os mais incrédulos. É o polígrafo. E os alunos são confrontados com situações para as quais terão de investigar a sua veracidade, orientados por fontes de informação. Será verdade ou será mentira? Para aulas diferentes, estratégias diferentes, como aquelas que constam do bloco Experiências de Aprendizagem. Ao todo, são 15 atividades para tornar as aulas mais apelativas, que se fazem acompanhar pelo material necessário à sua concretização e avaliação. Uma das mais-valias está na facilidade em aproveitarmos estas atividades para DACs e projetos interdisciplinares. Em poucas palavras, são atividades diversificadas com o foco no fazer para aprender. Umas mais tecnológicas, outras mais tradicionais, com materiais em papel mais resistente para usar muitas vezes. Para nós, a palavra de ordem é equilíbrio. Por isso, o Planeta procura estabelecer uma ponte com a tecnologia de forma equilibrada, sem descurar o contacto físico com os componentes em papel. E algumas destas experiências de aprendizagem já se encontram nas páginas especiais do professor para tornar ainda mais fácil a sua implementação na sala de aula. Já se perguntou por que motivo devemos trazer o mundo para a sala de aula? Para que depois cada aluno possa levar a geografia para fora da sala de aula, para o mundo que o rodeia. A secção Utiliza do manual enquadra-se nesta preocupação. Assim, propomos a utilização da tecnologia e de aplicações informáticas para que os alunos apliquem o conhecimento geográfico no dia a dia. E essa aplicação é orientada por fichas no caderno de atividades e no caderno de campo. E por falar em caderno de campo, este é o componente especialmente concebido para estimular o conhecimento do espaço que rodeia o aluno. Recorre a exemplos da vida real e pode até fomentar o envolvimento de professores de outras disciplinas. Para aqueles que desejam concretizar trabalhos de campo e estudos locais, não há como não recomendar. Não poderíamos deixar de mencionar a questão da avaliação, tão premente nos dias de hoje e que nos mereceu uma atenção redobrada. Estamos sensíveis à reformulação que atinge a avaliação pedagógica. Por isso, procuramos disponibilizar no Planeta diferentes instrumentos de recolha de informação, que reconhecem a importância do feedback e da avaliação formativa, que permitem efetuar uma avaliação por domínios e cujas ponderações podem e devem ser negociadas com os alunos. Tanto nas experiências de aprendizagem como no guia do professor, poderão encontrar propostas de grelhas de registro, rubricas de avaliação, testes escritos organizados por domínios e um banco de itens. Com questões inspiradas nas tipologias das provas de aferição, para que possa diversificar os instrumentos de avaliação e permitir que os estudantes, já desde o terceiro ciclo, contactem com o formato das provas externas. Tudo o que é disponibilizado em formato impresso tem uma dimensão digital na escola virtual, como seria de esperar. Esta poderosa ferramenta está ainda melhor, disponibilizando, por exemplo, um manual digital interativo mais completo
um renovado gerador de testes interativos e um conjunto de novos recursos como estes que queremos partilhar convosco agora. Nesta interatividade, basta deslizar o botão para descobrir a relação entre as escalas dos mapas e a dimensão da área representada e o grau de pormenor. Aqui está a parte do continente europeu. Este é dos mapas apresentados aquele que tem uma escala menor, o que significa que a realidade foi reduzida muitas vezes. O mapa de Portugal também é um mapa de pequena escala, mas aqui a realidade já foi reduzida menos vezes do que no mapa da Europa. Embora seja possível observar mais pormenores, ainda assim um mapa apresenta uma área extensa. Neste recurso, os alunos podem ficar a conhecer as causas de destruição das principais formações vegetais. Mais uma vez, só é preciso deslizar o cursor para ver, por exemplo, o que tem destruído a floresta de coníferas. E neste jogo, o aluno decide o futuro de uma cidade costeira perante a ameaça do avanço do mar. Conseguirá gerir o orçamento e salvar a população? Antes de terminar, e depois de apresentados todos os componentes deste projeto e cada uma das suas secções, queremos mostrar-lhe que é muito fácil preparar as suas aulas. Cada um de nós pode conjugar as várias peças como entender, sem grande trabalho adicional. Ao mesmo tempo, podemos tornar cada aula diferente da anterior, fazendo com que os alunos nos perguntem: e hoje, professor, o que vamos fazer na aula de Geografia? Em suma, acreditamos na estrutura funcional deste projeto, pensada com detalhe, em que cada secção tem uma intenção quase cirúrgica. Todos os componentes do planeta estão articulados para simplificar o estudo dos alunos e para auxiliar os professores na aventura de trazerem o mundo para as aulas de Geografia, de uma forma mais expositiva ou mais interativa, de acordo com os seus interesses. Na verdade, este projeto é completo, flexível, equilibrado, inclusivo, descomplicado, estimulante e organizado. Não há um planeta como este. Despedimos-nos deixando o convite para que explore e conheça este projeto apaixonante. Afinal, este planeta não é só nosso, também é seu. Temos a certeza que juntos fazemos mais e melhor. Obrigado especialmente a si. O Quiz EV ajuda os professores a dinamizar as suas aulas com quizzes totalmente adaptados aos conteúdos que está a lecionar. Rapidamente, junto do seu manual ou nos recursos da disciplina, encontra uma lista de quizzes sobre os mais diversos temas prontos a jogar. Mas também pode editá-los, selecionando outras questões já disponíveis no banco ou criando um quiz totalmente novo com as suas próprias questões. Para jogar é muito simples. Clique na seta para iniciar e defina o modo. Pode jogar em sala de aula presencial, em sessões síncronas à distância ou mesmo em sessões assíncronas. Pode até jogar sem que os alunos disponham de um dispositivo, com cartões físicos. Se já tiver uma turma criada, basta selecioná-la e automaticamente os alunos recebem um convite para entrar no jogo. Se não tiver uma turma criada, é gerado um código que os alunos inserem no seu dispositivo. Depois é só jogar. Cada questão tem um tempo limite de resposta e a cada passo são apresentados os resultados em tempo real. No final, são apresentados diversos gráficos que lhe permitem acompanhar o desempenho da turma e de cada aluno, identificando os tópicos que já estão adquiridos e os que necessitam de maior atenção. Com o Quiz EV, avaliar torna-se simples, envolvente e muito eficaz. Avaliar e dar feedback é uma das principais funções do professor. Mas criar materiais ajustados a cada turma ou a cada aluno é difícil e ocupa muito do seu tempo. Para o apoiar nesta tarefa, disponibilizamos vários testes perfeitamente ajustados ao seu manual, mas mais do que isso, totalmente editáveis em apenas alguns cliques. Para cada questão foram pensadas alternativas, com tipologias e níveis de dificuldade diferentes,
para a poder facilmente substituir por uma outra questão, documento ou todo um grupo, criando rapidamente várias versões do mesmo teste. Pode também editar todas as questões disponíveis ou criar e acrescentar as suas. Para cada teste foi pensada a devida cotação, que poderá também ser personalizada por si. No final, pode descarregar a versão de impressão, que inclui as respectivas soluções e grelha de correção, partilhar com outros professores ou atribuir o teste interativo como tarefa na escola virtual. Neste caso, os resultados são automáticos nas questões de resposta fechada e as questões de resposta aberta serão facilmente validadas pelo professor com o apoio dos critérios de correção ou de uma resposta exemplo. Poderá também exportar um relatório com todos os resultados e vários gráficos que o ajudam a monitorizar o desempenho das suas turmas e de cada um dos seus alunos. Com o gerador de testes, a avaliação torna-se rápida, personalizada e eficaz. A gestão do litoral é um assunto complexo com múltiplas vertentes de análise. A subida do nível das águas do mar é um problema premente que pode ser transformado num momento lúdico e motivador com o jogo que desenvolvemos para o apoiar. Neste jogo, cada utilizador tem 8 tentativas e um orçamento limitado para salvar habitações da destruição pela subida do nível das águas do mar. Será que a construção de um paredão resolve a situação? E acrescentar areia? Certamente vai agradar a quem frequenta a praia, mas quanto tempo aguentará a subida do mar? Está na altura de os seus alunos assumirem o papel de gestores do litoral, enquanto melhoram a concentração e apreendem os conteúdos curriculares de uma forma diferente.